Alô, bom dia, estamos de volta nesta segunda-feira, 11 de novembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Dia em que os norte-americanos homenageiam os seus verdadeiros heróis, os veteranos de guerra. E por falar em veterano de guerra, temos lá nos Estados Unidos a presença de um fuzileiro naval como vice-presidente. É a primeira vez que um ex-fuzileiro naval se torna vice-presidente dos Estados Unidos. E por falar em vice-presidente dos Estados Unidos, hoje também é dia de comentar sobre os 3 cavaleiros do apocalipse do governo Trump. Um deles é um ex-fuzileiro naval, DJ Vance. Já falo sobre isso. Antes, contudo, quero começar com uma notícia bizarra. Uma notícia bizarra protagonizada pela CNN. Bem, quem deu a notícia bizarra em nota de rodapé, na verdade foi um pouco mais que uma nota de rodapé, foi a Fox News, por conta de uma proposta indecente. E põe indecente nisso. Vejam só o que disse a Fox ontem. O ex-diretor de comunicações da vice-presidente Kamala Harris, Jamal Simmons, surpreendeu um painel da CNN no domingo ao sugerir que o presidente Biden renunciasse para permitir que Kamala Harris atuasse como a primeira mulher presidente. Ele disse, abre aspas, Joe Biden tem sido um presidente fenomenal, ele cumpriu muitas das promessas que fez. Há uma promessa que ele poderia cumprir, sendo uma figura de transição, disse Simmons. Ele poderia renunciar à presidência nos próximos 30 dias e fazer Kamala Harris presidente dos Estados Unidos. Bem, antes que você dê aquela gargalhada tradicional, kkkk, é bom entender, pelo menos tentar entender qual é a motivação aqui de Jamal Simmons. Ele acha que indicar Kamala Harris como presidente agora, ou indicar não, empossá-la como 47ª presidente dos Estados Unidos, seria uma forma de aliviar a próxima candidata mulher que virá por aí. Porque, por enquanto, Kamala Harris é ainda a única que poderia ocupar a presidência, a primeira mulher a ocupar a presidência. Mas, se não for ela, o estigma da primeira presidente continuará. Ou seja, a pressão sobre uma primeira mulher presidente continuará, o que para Simmons é muito ruim. Pois é, então, colocando Kamala Harris à presidência agora, esse problema já estará solucionado quando chegar a segunda candidata. Como segunda, tudo bem, aí já não pesaria mais o estigma da primeira, aquela a inaugurar alguma coisa. Esse é o primeiro argumento. Outro argumento é que Biden renunciando e empossando Kamala Harris, isso dificultaria a vida de Donald Trump, que já não seria mais o 47º presidente. Trump teria que reformular tudo, passar de 47º para 48º, e isso seria bastante complicado, chato, incômodo, entre outras coisas. Parece aquelas maldades de tocar a campainha do vizinho e sair correndo, não é não? Pois é, só que muita gente acha que tem um plano maligno por trás. Biden empossaria, renunciaria, a posse ficaria, a presidência ficaria nas mãos de Kamala, e por alguma razão misteriosa não haveria então a posse de Trump, porque o mundo poderia estar num processo de guerra mundial e aí não seria bom nem conveniente mudar o presidente de última hora ou a toque de caixa durante uma guerra. Já imaginaram? Bem, tudo isso é comentário de bastidor, claro. O fato é que sim, aqui é uma notícia bizarra. Porque Biden, que seria um presidente de transição, não passaria o cargo para Kamala, principalmente agora que ela é vítima da maldade de um loirão, não é mesmo?
Pois é, esse é o argumento no fundo da história. Mas, se como tudo isso não bastasse, a CNN promoveu outra, digamos, bizarrice. A CNN sugeriu que esta senhora, a juíza da Suprema Corte, Sônia Sotomayor, a mais velha da Suprema Corte, sugeriu que ela renuncie ao cargo para que Biden possa indicar outra juíza para a Suprema Corte. E aí, quem seria a outra juíza para a Suprema Corte? Se você pensou em Kamala, acertou. Seria uma forma de manter um equilíbrio na Suprema Corte, entre esquerda e direita, por assim dizer, na cabeça da CNN. Bem, Jamal Simmons não vai muito nessa linha. Ele quer Kamala presidente, mas a CNN está tentando, pelo menos, encontrar alguns planos B para Kamala. Bem, em relação aos 3 cavaleiros do Apocalipse, muita gente está dizendo que sim, o governo Trump está fundamentado em 4 pilares. 3 deles poderiam ser tidos ou ditos ou chamados de cavaleiros do Apocalipse. Um deles, todo mundo sabe, é Elon Musk, que, ao que tudo indica, se tornou a menina dos olhos do governo Trump. Outro, DJ Vance, como todo mundo sabe, é ligado ao Vale do Silício, à indústria do Vale do Silício, mas também tem atuação forte, pode-se dizer, teria uma atuação forte até mesmo junto ao Pentágono, por ser um ex-fuzileiro naval. E o terceiro cavaleiro do Apocalipse, Robert Kennedy Jr., que deu o maior apoio a Donald Trump. Pois bem, a questão é saber que papéis exerceriam esses 3 cavaleiros do Apocalipse. Vamos começar por DJ Vance, que já tem, a rigor, um papel sólido, o de vice-presidente. Mas como atuaria o vice-presidente Vance? Tenho aqui uma publicação do People's Voice que pode dar uma pista. Diz a publicação de hoje. O vice-presidente eleito DJ Vance alertou a União Europeia que qualquer tentativa adicional de censurar as mídias sociais resultará no corte total de financiamento da OTAN pelos Estados Unidos. Na verdade, está ainda repercutindo uma entrevista que DJ Vance deu ao podcaster Sean Ryan em setembro, antes, portanto, da vitória de Trump. Naquela entrevista, Vance tinha relatado um incidente envolvendo um alto funcionário da União Europeia que ameaçava Elon Musk por Musk permitir que o ex-presidente Donald Trump voltasse à plataforma. Então, o contra-ataque de Vance foi esse. Vocês querem perseguir Elon Musk? Pois bem, se Trump vencer, e tudo indica que vencerá, nós podemos cortar o financiamento à OTAN em represália. Bem, nada disso foi confirmado ainda. Vance não voltou ao tema, mas a matéria sugere que Vance pode ter um papel importante, sim, nas decisões políticas internacionais da Casa Branca. Vance poderá ter um papel importante na geopolítica. Ele não será, provavelmente, o secretário de Estado, claro que não, ele é o vice-presidente, mas poderá ter uma influência direta sobre o secretário de Estado e sobre a política internacional norte-americana, sem falar, como disse, que ele terá um trânsito muito grande entre os militares de alta patente do Pentágono. Esse seria, então, o primeiro cavaleiro do Apocalipse de Donald Trump. O segundo, Robert Kennedy Jr., teria também um papel bastante forte no governo, ou terá. E aqui temos uma dica de como será esse papel. Essa matéria foi publicada por Ethan Huff, que diz o seguinte: após a vitória eleitoral de Donald Trump, Robert Kennedy Jr. falou com a mídia sobre seus planos quando Trump tomar posse.
Quando questionado por um repórter sobre como ele planeja começar a eliminar a corrupção em Washington e, particularmente dentro de agências federais como a Food and Drug Administration, a FDA, Kennedy respondeu que, em algumas categorias, ele planeja demitir todos e fechar departamentos inteiros. Ele disse, literalmente, abre aspas, em algumas categorias de trabalhadores, seus departamentos inteiros, como os departamentos de nutrição do FDA, têm que ir para a rua, vazar, ir embora. Eles, disse Kennedy, não estão fazendo seu trabalho, eles não estão protegendo as nossas crianças. Quando questionado se planeja eliminar agências inteiras do governo federal, Kennedy respondeu que isso não seria possível sem que o Congresso desse sinal verde. O detalhe interessante é que Trump terá a maioria nas duas casas, o que daria muita tranquilidade para Robert Kennedy Jr. passar o rodo, literalmente. Ele disse, eliminar as agências, desde que exija aprovação do Congresso, sem essa aprovação, eu não faria. Embora eu possa tirar a corrupção das agências. E é o que eu tenho feito há 40 anos. Portanto, disse ele, sou um PhD nesta matéria. E é isso que eu faço. Ou melhor, é isso que eu farei, é o que ele quis dizer. E uma vez que elas não sejam corruptas e os americanos honestos estejam recebendo bons sinais e sejam autorizados a fazer suas próprias escolhas, essas agências ficarão ainda muito mais saudáveis. Então, o segundo cavaleiro do apocalipse de Donald Trump será, sim, um terror à burocracia e à corrupção interna. Ele tentará ou fará de tudo para desaparelhar o Estado, o que já deve estar tirando o sono de muito marajá, como se costumava dizer aqui no Brasil antigamente, não é não? Pois é. E terá todo o apoio do Congresso, certamente, para isso. Em relação ao terceiro cavaleiro do Apocalipse, bem, o papel ainda não está muito claro. Muita gente está perguntando, afinal, Elon Musk terá um cargo no governo? E se tiver, que cargo será esse? Eu, no começo, imaginei que seria um cargo ligado à comunicação, inteligência, provavelmente. Mas agora, depois de uma matéria publicada no Sputnik, fiquei com a sensação de que Elon Musk pode ter, se não um cargo, uma influência direta na questão energética dos Estados Unidos. Vejam só, matéria do Sputnik de ontem. Dizia, entre outras coisas, que a mídia empresarial, nesse momento, está analisando com muito cuidado, observando atentamente qualquer notícia sobre as escolhas de Donald Trump para o Departamento de Energia, Interior e Agência de Proteção Ambiental após as promessas de campanha de Donald Trump de reformular fundamentalmente a política energética dos Estados Unidos e se afastar da agenda verde multibilionária da Casa Branca de Biden. Bem, Trump disse, ainda em campanha, o seguinte, prestem atenção, eu acabaria com o mandato elétrico em carros elétricos no primeiro dia. Você pode ter carros elétricos, deve ter carros elétricos, mas tem que ter carros a gasolina também. Você tem que ter tudo. E este monopólio aí do carro elétrico vai acabar no primeiro dia, disse Trump a Tucker Carlson em um evento pré-eleitoral no Arizona na semana anterior à eleição. A Alemanha, disse Trump, tentou ficar toda verde e quase destruiu o seu país. O problema com os carros elétricos, e eu acho que eles são ótimos em uma aplicação menor, é que eles não vão muito longe, custam muito caro e serão feitos na China. 3 problemas, ok? Mas, se você ouvir esse governo, eles querem fazer tanques, até tanques do exército, tanques elétricos.
porque eles querem invadir países com seus tanques do exército de forma muito amigável do ponto de vista da poluição, diz Trump. Essas pessoas são loucas. Eles também querem que os caminhões sejam totalmente elétricos. O problema é que os caminhões também não vão longe. Os caminhoneiros vieram me ver e disseram: Senhor, eles querem que sejamos totalmente elétricos e isso destruirá a indústria. Por quê? Perguntou Trump. Ora, porque um caminhão é 2,5 vezes mais pesado se for movido a bateria. Aliás, o caminhão já é algo pesado, mesmo com qualquer combustível é algo pesado. Agora imagine se tiver que ter toneladas de bateria para locomovê-lo. E ainda assim um percurso muito curto. É claro que quebraria a economia. Mas essa é só uma questão de rodapé. O principal aqui é que Trump está olhando com muito cuidado toda essa questão. E quem, nesse momento, seria o mais indicado para trabalhar no Ministério de Energia e voltar, digamos assim, com um projeto totalmente novo, mais abrangente, que colocaria para os elétricos, ou daria para os elétricos, um destaque de competência apenas e não de mercado. Até porque Trump disse que, se em relação ao mercado a coisa pegar, isso favoreceria apenas a China. Quem já está estabelecido no setor, evidentemente, tem muito conhecimento na área. E aí, claro, entraríamos de cheio no terceiro cavaleiro do Apocalipse, Elon Musk, que comprovadamente tem muita competência no setor. É possível que Elon Musk não tenha cargo no governo, mas é possível que seja ele a comandar aí o Departamento de Energia dos Estados Unidos na nova era Trump. Agora resta saber, claro, quem será o quarto cavaleiro do Apocalipse. Em relação ao quarto, as apostas estão abertas. E qual o setor do quarto cavaleiro do Apocalipse? Eu, particularmente, acho que seria o setor da guerra. Da guerra. Ou melhor, do setor da reformulação, por assim dizer, do mapa geopolítico. O quarto cavaleiro do Apocalipse poderia ser alguém com livre trânsito entre os dois blocos, mas com uma posição muito crítica em relação à OTAN e ao comportamento do eixo. É uma possibilidade, mas é uma possibilidade ainda em aberto. Muito bem, para terminar aqui, 2 notícias interessantes. A primeira é que a Europa está se preparando para o padrão ouro, principalmente agora que estamos aí na iminência da era Trump. Vejam só, uma matéria publicada por Ian Nieuwenhuis, um especialista em ouro, diz o seguinte: países fora da zona do euro, mas dentro da União Europeia, ou seja, aqueles países que um dia poderão se juntar à zona do euro, como Polônia, Hungria e República Tcheca, estão se posicionando para um novo padrão, padrão ouro. Para se preparar para um sistema monetário baseado em ouro, esses países estão comprando ouro para equalizar as suas reservas à média da zona do euro. Esse equilíbrio das reservas do ouro na Europa é um tópico-chave dos temas de Ian, nos quais ele diz o seguinte: qualquer movimento que se observe para equilibrar a quantia de ouro de vários países europeus indica que a Europa está planejando, sim, voltar ao padrão ouro, ou dar uma guinada. Isso quer dizer se preparar em relação aos Estados Unidos, ou o possível abandono dos Estados Unidos à OTAN, ou pelo menos a saída, digamos assim, dos Estados Unidos da OTAN como o principal carro-chefe em termos de verba, em termos de dinheiro. E também se preparar, claro, para a derrocada do dólar. Ian diz que à medida que os Estados Unidos, emissor da moeda de reserva mundial, chegam a uma fase crítica em sua espiral de dívida e as tensões geopolíticas continuam aumentando, é de suma importância que avaliemos qual seria o papel do ouro no sistema monetário internacional
daqui para frente. E, em resumo, diz ele, o ouro é o plano B dos bancos centrais, principalmente europeus. Então, o que está acontecendo nesse momento, segundo ele, é uma espécie de política de equilíbrio das reservas de ouro dos vários países. Ele diz na sua matéria que os países com mais ouro, claro, estão na Europa Ocidental, e isso exigiria de países um pouco mais afastados da Europa Ocidental que também aumentassem as suas reservas para, num futuro não muito distante, se implantar um padrão ouro em toda a Europa. Esse equilíbrio, então, seria fundamental para a implantação do padrão ouro na Europa. Uma forma de se proteger, segundo ele, da política agressiva dos Estados Unidos se, de fato, Donald Trump bloquear o duto de dinheiro para a OTAN, por exemplo. E para terminar aqui, uma notícia que está bombando na Holanda, levando muita inquietação ao establishment. Disse Frank Berman, do Slay News, que uma alta autoridade do governo holandês admitiu que a Covid foi uma operação militar e revelou que seu país estava recebendo ordens da OTAN durante a pandemia. E quem seria essa alta autoridade do governo holandês? Ninguém mais, ninguém menos do que a ministra da Saúde, Fleur Agema. Ela revelou que a operação militar foi liderada pela OTAN e pelo Coordenador Nacional de Segurança e Contra-Terrorismo, cuja sigla é NCTV, da Holanda. A NCTV é uma agência do governo holandês que atende à segurança nacional do país. Durante um discurso no parlamento holandês, Agema reconheceu no parlamento que a política holandesa de pandemia está ocorrendo ou ocorreu sob direção do Coordenador Nacional de Segurança e Contra-Terrorismo, NCTV, e Defesa. E ela observou também que o governo respondeu à pandemia cumprindo obrigações da OTAN. E ao fazer isso, portanto, e esse é o principal motivo da polêmica, é que ela confirma que a política de pandemia foi, na verdade, um golpe de Estado da NCTV. Então, a notícia realmente é bombástica e promete, claro, repercutir muito em toda a Europa. Foi mesmo uma operação militar, todo o processo envolvido na PAND? Essa é a questão, essa é a questão jogada no ventilador. Vamos aguardar. As questões aqui podem se tornar mais abertas daqui para frente, claro, depois da vitória de Donald Trump. Essas questões muito, digamos assim, polêmicas e perigosas podem vir mais corriqueiramente à tona daqui para frente. Vamos aguardar. Bem, eu teria muitos abracitos para mandar, mas como o vídeo ficou um pouco longo, eu vou deixar os abracitos para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se você ainda é inscrito nesse canal. Se não for mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E até depois, se Deus quiser.